Boa noite. É sempre um privilégio poder falar algo da palavra de Deus para os amados que estão atentos para ouvir também mais esta mensagem da parte do Senhor, nosso Deus, né? Eu sinto um pouco entristecido pelo fato de termos feito as coisas um pouco corrida por causa do nosso sistema, essas limitações. No entanto, a própria Bíblia diz para os que creem não se apressem, não é? Mas temos esse limite, essa condição, e então vamos em frente, não é? Vamos em frente. No capítulo 4 de Neemias, versículo 1 a 6, quero ler para os amados. Capítulo 4 de Neemias, versículo 1 a 6, diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificáramos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias e Amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, caia sobre o seu opróbrio, sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes cubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ano para trabalhar. Vamos ter uma palavra de oração, amados. Pai querido, obrigado essa oportunidade. Eu oro que o Teu Espírito Santo trabalhe em meu coração, abra o nosso entendimento, os amados também, que possamos juntos aprender a Tua bendita e gloriosa palavra, sermos edificados, Teu nome seja exaltado. Ó Pai, nos dirige nesse momento para a Tua glória e honra. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Temos lido essa passagem da parte de Deus. Nós vemos aqui a importância de estarmos a meditar quando se trata do livro de Neemias e ver com os olhos da fé, com o nosso coração. Então nós vemos algo que marca em nossas vidas, né? Refletir sobre o livro e a pessoa de Neemias é aprender, é crescer, é ser edificado, é ser instruído, é ser desafiado, é ser fortalecido, é ser motivado, é ser inspirado a prosseguir. Até mesmo porque nos admira, nos inspira ver em Neemias, esse homem, uma ação com humildade, um coração aberto, mas em tudo homem de oração, né? Conforme capítulo 1, versículo 11, vemos esse homem de oração, de caráter íntegro, de coragem e determinado em um tempo de crise difícil, de miséria, etc., né? Mas que preocupa ou propôs com a sua nação. Um homem, então, amados, modelo, um homem exemplar. Creio que é por isso mesmo que o seu nome significa o Senhor é meu deleite, Deus é meu deleite, ou seja, eu me deleito no Senhor. Então veja isso, amados. Primeiro, o homem pronto para tapar, para fechar a brecha diante de um grande problema, não é? Ele ora, jejua e começa a agir conforme o capítulo de número 1. Segundo, ele mostra que a solução está em Deus, conforme capítulo 2 e 18. Está em Deus, sempre a solução está em Deus. Terceiro, que em Deus temos bênçãos prometidas, conforme o capítulo 2, versículo número 20. Quarto, uma vitória completa temos em Deus, conforme o capítulo 6, versículo 15. Isto diante de seus opositores, conforme o capítulo 4, que acabamos de ler alguns versículos. Infelizmente, esta área, essas oposições,
essa equipe do mal está abrangendo e aborda outras áreas também, não é? E nós tentamos observar que, conforme em quinto lugar, para tanto uma liderança firme, conforme o capítulo 7, versículo 2, é por demais importante indicar homens fiéis para a obra. Quando isso acontece, liderança firme, certamente a obra tem tudo para prosseguir. Muito bem, conforme eu disse, isso é uma sequência disso. Nós já ouvimos, né, com o irmão Amadeu, no dia 3 passado, né, um pouco do histórico de Neemias como copeiro do rei Artaxerxes, né, mas também que serviu de cobaia para protegê-lo, evitar que ele pudesse sofrer uma situação de envenenamento, etc. E tal. A história é um pouco longa aí, né? Segundo, como Gabriel Utaca, nós ouvimos também no dia 10, ele destacando este homem de oração, né? Ele deu ênfase a respeito, conforme o capítulo 1, e ele abordou o que a oração mostra, né? E esse homem destacando que, primeiro, ele carrega a dor dos outros. É importante, ele destacou, que nós possamos sentir a dor de outros, especialmente nesses dias dessa pandemia que está acontecendo, que está trazendo tanto luto, né? Muito bem, ele diz que ele, Neemias, reconhece quem é Deus. Ele disse mais, terceiro, ele persevera em oração constante, conforme o versículo 6. Ele diz que ele reconhece a condição de pecador, ele mesmo e de seu povo, conforme o versículo 7. Ele também compreende a restauração que Deus faz, e só Deus pode fazer, conforme o versículo 8 a 10. E ele integra a oração com ação, conforme o versículo 10 e número 11. E o Gabriel concluiu com uma pergunta: somos intercessores? Somos intercessores? É bom pensarmos a respeito, amados. E o irmão Felipe Mascarenha falou, quarta-feira passada, agora dia 17, um pouco mais da história, né? A respeito desse episódio marcante aí, certo, de que o rei poderia cooperar, né, com os recursos necessários diante do quadro que ocorrido, né? Então, Neemias, com tristeza de coração, certamente um pouco da fisionomia abatida aí, a sua aparência, etc., né? Mas seja como for, esta entrevista, este apelo, teve a direção do Senhor nosso Deus. E Neemias foi favorecido e tudo resultou a favor da nação. E Deus foi glorificado, né? Quanto a mim, amados, cabendo no capítulo 4, 5 e 6, eu precisava de 3 horas aqui para falar um pouco mais pausadamente, né? Eu sentiria o desejo de poder falar um pouco mais pausadamente, mas temos que correr. Eu não me acho... sinto um pouco mal a respeito, sei que as coisas correndo, né? Mas veja aqui, conforme o capítulo 4. Primeiro, temos aqui homem humilhado pelos opositores. Versículo 1 a 3, não vou ler, amado, para ganhar tempo, mas vocês devem ler esses versículos. Conforme o capítulo 4, homem aqui humilhado pelos opositores, versículo 1 a 3. E sempre haverá opositores para a obra de Deus, infelizmente, né? Muito bem. Segundo, uma oração que revigora a propósito definido, né? Então, nós precisamos observar esse aspecto, né? Quando falamos aqui de opositor, versículo 1 a 3, nós lemos agora há pouco, né? Sempre terá. E esses audaciosos, esse sarcástico, até uma raposa poder derrubar o serviço que está sendo feito, o muro sendo reconstruído, né? É lamentável ver, então, essa audácia de opositores aí. Mas então, segundo, uma oração que revigora a propósito definido. E o versículo 4 mostra a importância de uma oração, mostrando que oração que revigora. O versículo 4, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, caia sobre o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que se despojem numa terra de cativeiro. Então, amados, vemos aqui a importância de orações realmente definido a respeito da situação, né? Terceiro, um coração que constrói, é composto ou impulsionado de ânimo. Graças a Deus que quando há esse coração na obra, esse impulsionamento, esse ânimo, né? Então, mesmo diante dos zombadores, visto aí conforme versículos 6 e 7, com que material?
O que aproveita dessa situação, está tudo desmoronado, tudo cinza, então não tem o que eles vão fazer. Muito bem. Mais 4, temos aqui cooperação que fortalece, versículo 13 e 14. Então, quando há cooperação para a obra do Senhor, a obra vai avante. Não esqueça, mas quando há cooperação para a obra do Senhor, a obra vai avante, não é? Um bom grupo da Igreja Mãe, quando estava construindo o templo lá em Cidade de São Pedro, né? Já na parte superior, né? Nós tínhamos a Igreja Mãe, um bom grupo ajudando a gente lá naquele trabalho, né? E certo que eles estavam já meio cansados, abatidos e tal, cansado mesmo, era muito serviço, não tinha tanta gente assim. Mas chega alguém com um membro da própria igreja, certa hora, trocadinho, arrumadinho, etc e tal, só para dar uma olhada, como se fosse, como é que está tudo bem aí, né? Então, até o pastor Ivaldo olhou assim, puxa vida, né? É hora de cooperar, é hora de regaçar a manga, é hora de assumir também juntos, né? Muito bem. Quinto, ainda que separado em parte, outras da obra, a obra é grande, tem lugar que alguém tornou uma coisa de um lado, outro tornou em outro lado, mais à frente, em certas posições que era necessário para todos trabalhar, né? Então precisamos estarmos unidos, estamos longe uns dos outros, mas devemos estar unidos, como no nosso caso, virtualmente, mas não estamos presencialmente, mas devemos estar unidos no mesmo propósito, atento, é a palavra de Deus que é a base que nós precisamos, né? Então, versículo 19 e 20 diz isso, e jamais esquecer na direção do líder. O líder está pronto para dar um toque, não sei, de trombeta, algum sinal, aí um alerta, por causa dos perigos, aqueles que cercavam em torno desta obra. Veja, amados, é Deus que pelejará por nós, conforme o versículo de número 20. Não esqueça aí, é Deus que pelejará. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Que gostoso ouvir esta mensagem, amém? Muito bem. Sexto, também é preciso que as vestes e as ferramentas sejam adequadas, conforme o verso 23. Temos aqui metade trabalhadores, metade guerreiro, né? Então tinha que estar com essa atenção, esse cuidado a respeito. Observação, há muitos tipos de ferramentas e vestes diferenciadas, determinadas conforme o tipo de obra, né? Há obras um pouco diferentes e tem que estar assim com vestimentas adequadas, ferramentas também. Amados, o que nunca pode faltar para um cristão é que ele seja alguém de oração, né? Propósito definido em sua vida e centrado na vontade do Senhor nosso Deus. Romanos 12, 2 fala que a respeito, né, dessa vontade, ela é sempre a melhor, a boa e agradável, a vontade do Senhor. Muito bem, nota. Assim, seja qual for o tipo de oposição, de opositores na obra, seja física ou espiritual, ou críticos, o desânimo, falta finanças, material é pouco, onde vai vir material, pessoal, falta gente, poucas pessoas para trabalhar, pode ser doenças, essa pandemia que está trazendo tragédia em tantas famílias, né? Essa semana agora, segunda-feira mesmo, sepultou um vizinho nosso aqui que é cunhado do que faleceu mês passado. São duas irmãs que ficaram viúvas. Isso mexe com o nosso coração, fruto do nosso trabalho aqui de Adonai, né? Mas essa pandemia que tira, às vezes, a motivação, que dificulta o aspecto na própria obra do Senhor. Mas, amados, primeiro, não esqueçam, há perigo por fora. Pode acontecer desânimo por dentro. Perigo por fora, pode acontecer desânimo por dentro, não é? Então, o que fazer? É orar, se armar e encorajar. Lembra-se, Deus está no controle. Deus está nesta obra, conforme capítulo 6, versículo 9.
Romanos 8, 31 e 32, não vamos ler, mas 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, amados, olhando agora para o capítulo 5, correndo um pouco também, registra situação crítica, não é? Fome, até hipoteca de casas, conforme o versículo de número 3. Escravidão, as terras já são de outros, aconteceu usuras aqui, né? Uns querendo realmente prejudicar os outros. Então, isto trouxe aborrecimento a Neemias. Então, ele repreendeu os nobres e magistrados, conforme o versículo 7 do capítulo 5, porque não andavam no temor de Deus. Tiveram, então, de se calarem. Não andavam no temor de Deus, tiveram que se calarem, conforme o versículo de número 9. E então, tendo seus liderados o exemplo, postura de Neemias, o seu líder, disseram amém. Eu digo, amados, amém, e louvaram ao Senhor. Conforme o versículo 13. Nota, que diferença no governo Neemias em seus 12 anos que governou, né? Não fez como os anteriores que oprimiam o povo, conforme o versículo 15. Por quê? Porque por causa do temor de Deus. O versículo 15 diz isto aí para nós, né? Veja assim, o versículo 15, lemos assim, mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Que grande diferença ver alguém, então, que teme a Deus, né? E então não usufruiu do direito do próprio governador, né? Que bênção ver a diferença de um homem temente a Deus. Aqui cabe uma pergunta para nós, amados. Será que realmente tememos a Deus? Será que tememos a Deus? Falamos muito, né? E acreditamos sim em Deus, quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que tem feito, o que Ele fará. Mas verdadeiramente tememos a Deus? É bom refletir sobre isso, né? Um destaque aqui. Algo lindo nessa história era o cardápio de cada dia para os seus hóspedes. 150? Versículo 18 diz isto aí, né? Isto sem exigir nada do governador, Artaxerxes, né? Isto prova que a igreja pode, sim, bem, né, viver separada do Estado. Graças a Deus que nossa igreja, ou as igrejas são separadas do Estado. Alguns, aqui e acolá, ficam usando algumas coisas que não seria agradável para a igreja, pode sim viver isenta do Estado. Aqui mostra, então, um político, Neemias, né, que é o governador, que pagava as suas próprias contas. Que diferença! Ele não era um corrupto, ele pagava as suas próprias contas. E mais, que tais feitos e atitudes ficam em memória. O versículo 19 diz, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Certamente Deus registrou esses atos, né? Estamos lendo isso, né? Então fica na memória esses feitos de um governador, tipo de um Neemias. Então, em suma, primeiro, não temer os opositores ou as oposições. Segundo, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Terceiro, lutai, mãos à obra, né? Muito bem, correndo um pouquinho mais, conforme o capítulo 6. Nós temos aqui, na verdade, um título, posso pensar assim, a equipe dos opositores, né? O trio maléfico. A equipe dos opositores, o trio maléfico, né? Conforme o capítulo 6, versículo 1 e 2, nós lemos, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, eis que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse ponto não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentaram fazer-me mal. Então veja que essa equipe, né? Esse grupo aqui dos desocupados, esses maléficos, né? Essa companhia aí de malfeitores. Veja, mas primeiro, eles propõem até uma reunião, conforme o versículo 2 para Neemias. Mas esta equipe do mal
do contra, precisava saber que a obra do Senhor, e ela é do Senhor, reconstrução de muros ou reformas e construção de templos, e em especial reconstruindo vidas, é sempre uma grande obra. O versículo 3 diz isto para nós: enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então, um homem sábio, um homem temente a Deus, um homem sob a direção de Deus, tomou as posições certas de vida. Assim, a resposta para os contra os opositores deve ser sempre a mesma, conforme o versículo 4. 4 vezes eles fizeram esse pedido para Neemias, essa tentativa. 4 vezes Neemias disse não, conforme o versículo 4. 4 vezes enviaram o mesmo pedido, eu porém sempre a mesma resposta. Muito bem, amado, não dá para associar com o incrédulo, com aquele que não teme ao Senhor, e ele foi sábio em dizer não. Muito bem. Segundo aqui, cuidado com tais propostas, fiquem atentos. Neemias disse, não posso descer. Lembra disso, amados? Não posso descer. Podemos entender que as coisas, obras de Deus, são mais alta, mais importante, não é? Elas são de cima. Lembra Colossenses 3? Meditar nas coisas do alto, as coisas de cima, né? As da terra realmente não vai levar ao que nós devemos, como devemos proceder. Muito bem, veja, amados, mais uma vez, cuidado com as invenções do coração. Conforme o versículo de número 8, diz assim, mandei dizer-lhe de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Vamos ter cuidado com o nosso coração, né? Lembra Provérbios 24, 3, aliás, 4, 23? Pastor Marcos, esse estudo dando ênfase, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, é guardar o coração. Jeremias 7:9, o coração é corrupto, pode trazer problemas, ele é enganoso, né? Muito bem, nota aqui, até uma carta planejaram, é a 5ª vez que esta equipe do mal, né, dos desigrejados, sem o temor de Deus, tenta. Mais uma vez, eles são persistentes. Amados, para momentos em situações assim, é preciso, na verdade, orar. Orou Neemias, agora, pois, ó Deus, fortalece minhas mãos, conforme versículo 6, a parte B aí, não é? Então, é gostoso poder ver esse homem sob a direção do Senhor e assim procedendo aí. Ok, fortalece as minhas mãos. Terceiro e último lugar, né? Aliás, penúltimo lugar, esta equipe, para dificultar a obra, por defeitos, né? Criticar, atemorizar, é o que eles sabem bem fazer. Não falta críticos, não falta opositores, né? Tinha até uma profetisa de nome Noádia, né? E suposição minha aqui, talvez tinha algo mais para oferecer, suas falsas profecias, mentiras, etc. Mas Neemias entrega para Deus, conforme o versículo de número 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também profetiza Noádia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Então, amados, é tentador, não é? Essas ofertas, essa maneira persistente deles proceder. Mas Neemias entrega para Deus, né? Assim sendo, a quem temer, o Senhor é o dono da obra. Quarto e último lugar aqui, nosso tempo vai se acabando, né? Em meio a todas as dificuldades que sempre existem, a obra foi concluída em 52 dias, entre 1º de agosto e 21 de setembro, do ano 444 a.C., conforme diz, mude a essa data, né?
Gostoso saber que a obra foi concluída. Isto porque não foi dado espaço, ouvido para os inimigos, e assim decaíram, se frustraram em seu próprio conceito, conforme 16. Né? Os irmãos devem ler para tirar essas conclusões. Né? Nota, se o conceito é humano, amados, não prevalecerá. E então, reconhecer que por intervenção divina, o nosso Deus é que foi feito a obra, conforme o versículo 16, a parte B. Veja, o inimigo é persistente. Até aqui, no último versículo deste relato, Tobias tenta atemorizar, né? Concluindo, a obra foi completada, mas não faltaram os críticos. Infelizmente, sempre estão presentes, né? Qual a lição para nós? Devemos sempre deleitar-nos no Senhor, aquele que é o dono da obra, né? Aquele que é o dono da obra. Vestirmos as mesmas camisas, a mesma camisa, roupas e ferramentas aí adequadas para a obra. Somos apenas servos, irmãos, somos apenas servos. Certamente um grande desafio, sermos modelos, sermos exemplos para outros. E minha vida como líder inspira outros. Minha vida como líder inspira outros. Em Neemias temos esta inspiração. Amém? Amados, muito corrido, nosso tempo é curto, podemos estar lendo referências outras, argumentando um pouco mais sobre as intempéries aí na obra, as oferendas do mal, os seus opositores, mas como Deus atuou, agiu, né? E a gente fica um pouco limitado ao espaço, né? Mas graças a Deus, com Neemias, modelo, exemplo, que inspira, que realmente é um desafio para as nossas vidas, que em tudo Deus seja glorificado. Oremos mais uma vez. Pai querido, Pai amado, muito agradecido pelos homens como Neemias e outros homens que têm sido um desafio para a tua igreja, para os líderes, pastores, missionários, leigos. Obrigado, Pai, podemos aprender um pouco mais sobre esse homem de Deus. É importante estarmos juntos nesta obra, certamente inspirando a outros. Muito agradecido, Pai querido, portanto, seja em tudo teu nome glorificado. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Tenha um bom término de semana.